Pai, nós sobrevivemos da palavra que vem da boca do Senhor. É do Senhor que vem o nosso sustento. Se o Senhor se calasse, não haveria vida, não haveria vida espiritual e muito menos vida física. E como povo remido do Senhor, como igreja, nós dependemos exclusivamente da palavra que sai do Senhor para continuarmos vivendo nesse mundo. Vivemos de modo digno do Evangelho. E com esse desejo nós chegamos a Ti nesse momento e clamamos, ó Deus, que através da Tua palavra, da leitura dos versos, da meditação deles, o Senhor venha a nós, levando a palavra ao nosso coração. Que permaneça, ó Deus, na vida do Teu povo somente aquelas coisas que vêm de Ti. E eu clamo ao mesmo tempo pela capacitação do Espírito Santo para expor a palavra com lucidez e poder, para o louvor do Teu nome e para a saúde espiritual do Teu povo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Abra comigo a Escritura na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. No tempo em que o Novo Testamento foi escrito, havia pelo menos 3 palavras diferentes para a expressão que na língua portuguesa é traduzida por amor. Na língua que o Novo Testamento foi escrito, havia uma palavra chamada filéu, de onde vem filantropia. É uma palavra usada para traduzir amor, usada largamente no Novo Testamento. E ela fala assim de uma conexão muito profunda, de amizade, ligação. Várias vezes Jesus usou essa palavra para falar do seu amor pelo Pai e do amor do Pai por Ele. Essa ligação profunda de amizade, de comunhão. Uma outra palavra que usava nos dias de Paulo, mas que não aparece no Novo Testamento, é a palavra eros, de onde vem a nossa palavra erótico. Era uma palavra que designava aquilo que nós poderíamos chamar de paixões. É algo físico, carnal. Por razões muito óbvias, essa palavra não é utilizada no Novo Testamento. E há uma terceira palavra que é muito utilizada na Bíblia, que é a palavra ágape, a palavra amor. Traduzida por ágape, ela traz a ideia de um amor sacrificial, um amor que envolve uma profunda doação, uma disposição de buscar o bem de alguém, custe o que custar. Essa palavra é usada para falar do amor de Deus pela humanidade, ao ponto de entregar o seu filho para morrer. Ela é utilizada para falar do sacrifício do Senhor Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. E é essa palavra que nós temos aqui no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Na verdade, ele está nesse capítulo definindo o que é ágape. Então, pensando nessa ideia, eu queria tratar com vocês dessa questão hoje à noite, respondendo à seguinte pergunta: você conhece o ágape? Você já experimentou essa dimensão do amor de Deus? Então vamos ler esse capítulo. Primeiro verso, a palavra de Deus diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno,
O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se regozija, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior destes é o amor. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Irmãos, esse é um capítulo clássico. Até aquelas pessoas que conhecem pouco a Bíblia já ouviram falar dessa descrição do amor. Essa descrição foi até utilizada em músicas chamadas músicas seculares. Mas não é a única descrição que nós temos do amor na Bíblia. A Bíblia fala muito a respeito do amor. Nós teríamos muitas outras passagens que poderíamos mencionar. Eu queria só a essa passagem que nós lemos acrescentar mais uma, que está na primeira de João, capítulo 4, verso 7 e verso 8. E essa passagem aqui é de particular interesse, porque ela relaciona o amor à regeneração, à conversão, à obra do Espírito Santo. 1 João 4,7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então ele diz tanto que Deus é amor, como o amor procede de Deus, e que esse amor que nós pretendemos falar hoje à noite, ele está conectado à regeneração. Ele diz: aquele que é nascido de Deus ama. O que é ser nascido de Deus? Ser nascido de Deus é você ser regenerado, é você ser convertido, é você sair da morte e vir para a vida. Foram as palavras que Jesus disse a Nicodemo: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Isso significa ser nascido de novo, ser regenerado, experimentar essa nova vida. Então a Bíblia fala largamente a respeito do amor. Se você fosse colecionar todos os versículos do Novo Testamento que descrevem o amor, você veria que o amor, ele é imprescindível para todo aquele que é cristão, e mais do que isso, ele acompanha naturalmente a vida daqueles que foram salvos. Isto é, quem é regenerado ama, é o fruto, é o resultado, é o natural daqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Mas como eu disse, eu quero tentar definir um pouco melhor para vocês o que é amor. E eu acho que para a gente responder essa pergunta de uma forma bem ampla, seria interessante a gente começar dizendo o que não é amor, porque a partir dessa abordagem um pouco negativa, a gente pode inclusive ir tirando algumas compreensões erradas a respeito do que é o amor bíblico. Então, o que não é amor? Eu diria, em primeiro lugar, não é fazer caridade. Amor não significa, em primeira mão, fazer caridade. Nós acabamos de ler isso em 1 Coríntios capítulo 13, ele dizendo: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.
Isto é possível você entregar todos os seus bens, é possível você entregar tudo que você tem, e ainda assim você não adorar a Deus. Evidentemente, irmãos, uma pessoa que ama fará o possível para aliviar a carga de quem está sofrendo. No entanto, como acabamos de ler no texto, uma pessoa pode ser muito caridosa e ainda assim não exercitar o amor. Então o que eu estou dizendo é que quem ama ajuda o necessitado, mas nem todo que ajuda o necessitado está fazendo isso movido por amor. Então nós poderemos dizer que a caridade em si, a essência da caridade necessariamente pode envolver o amor, sim ou não. O que mais não é o amor? Não é amor necessariamente, ou evidentemente, você concordar com a conduta errada. Muitos hoje se orgulham, e eu acho que a nossa geração é campeã nisso, a nossa geração se orgulha do fato de nunca dizer que alguém está errado. Nossa geração trata disso com muito orgulho. Nossa geração pegou uma frase que o Senhor Jesus Cristo disse e tirou completamente essa frase de contexto. Aquela frase que Jesus disse assim: não julgueis para que não sejais julgados. E essas pessoas perverteram essa frase de Jesus e trouxeram ela no sentido de que é completamente errado você pronunciar qualquer juízo sobre alguém. Quando o próprio Jesus, em João 7,24, ele diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Mas muita gente pensa que amor é você concordar com o erro, é você nunca dizer para uma pessoa que ela está errada, é você nunca fazer nenhum pronunciamento moral sobre certo e errado, sobre conduta. E essa ideia de amor, irmãos, ela é completamente prejudicial, porque ela encobre o pecado, ela fecha os olhos para a impiedade, ela se cala diante da imoralidade, e esse tipo de amor definitivamente não é o amor que nós temos aqui em 1 Coríntios capítulo 13. O que mais não é o amor? Não é concordar ou se calar diante do erro religioso. Uma outra coisa que também se tornou moda na nossa geração é você deixar de falar contra o erro teológico, contra a falsa religião. Não é muito popular, não é politicamente correto você falar contra os erros da Igreja Católica, você falar contra os mormons, contra as testemunhas de Jeová, contra a seita adventista do sétimo dia. Muita gente considera que é falta de amor você confrontar alguém que é sincero na sua religião. Então, se você tem ali uma pessoa que é muito sincera, muito devota, não é correto, é falta de amor você ir lá e confrontar aquela pessoa na sua religião. Irmãos, se esse tipo de amor fosse bíblico, não teria sentido a gente fazer missões, não teria sentido a gente pregar o evangelho. Talvez fosse melhor a gente fechar a igreja e ir todo mundo para casa, porque se todo mundo está certo, se todos os caminhos conduzem a Deus, não tem sentido a gente lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essas propostas de amor, elas são uma caricatura muito monstruosa do amor que nós temos na Sagrada Escritura. Despreza a Bíblia, apresenta como se Deus não tivesse dado ao seu povo uma norma verdadeira, uma conduta correta. Então aquelas pessoas que amam verdadeiramente, aquelas pessoas que amam segundo o ágape, elas sabem muito bem que o espírito da heresia, o espírito do erro, ele está a pleno vapor nos nossos dias, e elas se posicionam biblicamente. Pois bem, dito o que não é amor, vamos seguir agora e definir o que é amor. E eu diria, em primeiro lugar, amor é uma obra do Espírito Santo. Gálatas 5:22, eu tenho certeza que quase todos vocês conhecem de cor, mas o fruto do Espírito é amor. É o primeiro aspecto do fruto do Espírito é definido na Escritura. E por fruto do Espírito, entenda que aquela obra, aquela ação do Espírito Santo no coração de alguém regenerado, é produzir nessa pessoa amor.
Então, em primeiro lugar, ela ama a Deus supremamente. Ela ama a Deus com a sua alma, ela ama a Deus com o seu coração, ela ama a Deus com a sua força. Ela ama o seu próximo em segundo lugar. Ela ama o seu próximo do mesmo jeito que ama a si. É sobrenatural. Nasce no coração de alguém que é regenerado. Em segundo lugar, olhando agora para 1 Coríntios capítulo 13, nós poderíamos dizer que o amor, o ágape revelado na Escritura, ele é altruísta. O altruísta é o oposto do egoísmo. Nós lemos aqui em 1 Coríntios 13: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Uma característica do ágape é que ele sempre está procurando o bem dos outros. Ele está procurando o melhor, tanto para o corpo como para a alma. Ele faz tudo para diminuir a aflição de uma pessoa e aumentar a sua felicidade. O amor ágape, ele segue o exemplo de Jesus Cristo. Ele busca servir as pessoas em vez de servir a si mesmo. O amor ágape nunca está esperando reconhecimento, ele nunca está esperando um tapinha nas costas, ele nunca está esperando um muito obrigado. Ele se gasta pelos outros, mesmo que o contrário, o pagamento seja o ódio e a oposição. Esse é o ágape. O que mais que a Bíblia diz sobre o ágape? 1 Coríntios 13, ele diz que o ágape é paciente, ele está pronto a fazer o bem, ele suporta o mal, ele é paciente na hora da provocação, ele é perdoador na hora da ofensa, ele nega a si mesmo, ele refreia a língua, ele busca a paz. O amor ágape, em vez de ficar perguntando quais são os meus direitos, ele está sempre interessado em como eu posso promover a paz, como eu posso produzir edificação, como eu posso buscar o bem. O amor ágape é paciente. Nós lemos ainda aqui em 1 Coríntios 13 que o ágape é bondoso. Ele imprime marcas profundas no seu caráter, ele faz com que a pessoa se torne terna, de bom caráter, uma pessoa respeitosa, uma pessoa gentil, alguém que está sempre interessado nos sentimentos dos outros, que sempre está desejoso em doar em vez de receber. O amor ágape, ele nunca fica invejando a prosperidade dos outros, ele nunca fica se alegrando com o sofrimento dos inimigos. Até nas circunstâncias difíceis, o ágape sempre é cheio de piedade, misericórdia e compaixão. Esse é o ágape. E quando a gente lê, irmãos, descrições como essas de 1 Coríntios 13, uma pergunta que naturalmente surge na mente é: onde é que a gente encontra isso? Onde é que a gente encontra esse tipo de amor? Aí você lê a Bíblia, você vê o exemplo de Jesus. Jesus foi o ser humano que viveu o ágape na sua plenitude. Ele estava sempre buscando fazer o bem, ele sempre estava suportando o ódio, ele sempre aceitava a perseguição. Nunca uma palavra destemperada saiu dos seus lábios. A 1 de Pedro capítulo 2, olhe comigo por favor essa passagem. Olha como o apóstolo Pedro, que conviveu 3 anos diretamente com o Senhor Jesus Cristo, olha o que ele disse sobre a característica do Senhor Jesus. Ele esteve 3 anos ininterruptamente vivendo com o nosso Salvador, e ele disse isso para esses irmãos perseguidos, capítulo 2, verso 21, ele diz: porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Agora ele define Jesus, dizendo: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Pedro não usou a palavra ágape aqui,
Mas ele está definindo o que é o ágape. Ele não revidava, ele não fazia ameaças. Em vez de ele se vingar, ele entregava ao Pai. Esse é o comportamento, irmãos, de Jesus. Jesus viveu o ágape plenamente. Nós sempre encontramos na sua vida, nos seus sermões, bondade. Ele sempre teve ternura com seus discípulos. Ele sempre acolheu pessoas doentes, famintas, atribuladas, religiosos, imorais. Ele sempre foi paciente e bondoso com eles. Ao mesmo tempo em que ele jamais bajulou os pecadores e nem foi conivente com o pecado. Ele sempre expôs o pecado, ele sempre censurou os não arrependidos, ele em nenhum momento hesitou em denunciar a falsa doutrina. Ele falou tanto do céu como do inferno. Ele deixou muito claro para todos nós, irmãos, que é possível amar perfeitamente, ao mesmo tempo em que se aprova o erro, denuncia a falsa doutrina. É possível você ter o seu coração cheio de ternura e de amor como ele, a única pessoa que viveu o ágape perfeitamente nesse mundo, e ainda assim você ter uma palavra muito dura contra o pecado e contra a falta de arrependimento. Eu não sei vocês, mas quando a gente para olhar o ágape nas Sagradas Escrituras, nós chegamos à seguinte conclusão: tem pouco amor nesse mundo. Tem pouco amor. Amor nesses termos aqui é muito raro. É raro até mesmo entre os cristãos. O povo que deveria representar esse ágape não representa. Nós somos o oposto disso aqui. Somos excessivamente iracundos. Diante de qualquer oposição nós perdemos o chão, nós partimos para cima, nós nos vingamos, nós punimos as pessoas com as nossas palavras e também com o nosso silêncio. Somos cheios de egoísmo, temos relacionamentos marcados por brigas, somos cheios de malícia, às vezes a nossa língua é venenosa. E a pergunta é: onde está o ágape? Onde está, meus irmãos, a mente de Cristo? O pecado tem superabundado no meio do povo de Deus por causa da falta de amor. Amor como definido aqui nessa escritura. Isso nos leva a uma outra questão. Qual é a origem do amor? Nós já falamos que o amor é um fruto do Espírito Santo. Isto é, em outras palavras, o amor não é inerente, o amor não é natural no coração do ser humano. Ninguém nasce com ágape. O ágape é fruto do Espírito Santo. Nós nascemos o oposto do ágape. Nós nascemos cheios de inveja, nós nascemos cheios de egoísmo, nós nascemos com crueldade no coração, nós nascemos com maldade dentro da gente. A palavra de Deus diz: em pecado me concebeu a minha mãe. A Bíblia diz isso. O ágape ele só pode surgir no coração de alguém que foi regenerado. O ágape só existe num coração transformado, renovado, um coração que foi unido a Cristo, que foge do pecado, que considera o pecado seu maior inimigo. O ágape nasce no coração de alguém que tem um senso de dívida com o Senhor Jesus Cristo. Você olha para a sua vida hoje, você tem aquele senso de que você foi perdoado, você tem aquela paz, aquele conforto, sabendo que Jesus morreu por você, que todas as questões relativas à sua vida presente e à sua vida futura já foram garantidas pelo Senhor Jesus Cristo. E você fica lá constrangido e pergunta para si mesmo: como é que eu posso ser grato? Como é que eu posso ser grato ao Senhor por tantos benefícios? Então você se sente tão amado por Jesus, que a sua reação natural é querer amar os outros também com esse mesmo tipo de amor. Esse é o ágape. É assim que o ágape surge dentro do nosso coração. Irmãos, eu acho tão interessante que tem pessoas
eu diria assim, todas as pessoas gostam de ouvir a respeito do amor, mas as pessoas normalmente não gostam de ouvir as doutrinas que estão relacionadas ao amor na Bíblia. Você sabia que a doutrina bíblica do amor, ela tem conexão com outras doutrinas bíblicas também? Por exemplo, a doutrina do pecado. Se você não compreender a doutrina do pecado corretamente, você não vai compreender o ágape. E a Escritura trata o pecado e o ágape como doutrinas conectadas. A Bíblia conecta também a doutrina do sangue de Jesus Cristo ao ágape. A Bíblia conecta a doutrina do Espírito Santo ao ágape. Então as pessoas gostam de ouvir sobre o amor, mas não gostam de ouvir sobre as doutrinas bíblicas que estão relacionadas a ele. É interessante que tem pais que querem que os seus filhos amem, querem que os seus filhos sejam dóceis, que eles não sejam egoístas, mas esses mesmos pais nunca ensinaram para os seus filhos a necessidade de conversão, de arrependimento e de fé no Senhor Jesus Cristo. Então eles desejam que os seus filhos desenvolvam um tipo de bondade sem a conversão ao Senhor Jesus Cristo. E onde não há conversão a Jesus, não há o ágape. É por isso que nós sempre falamos para os jovens aqui da igreja, que você nunca deve querer namorar e se casar com alguém que não é convertido. Uma pessoa que não é convertida, evidentemente ela pode ter qualidades que são admiráveis, mas tem uma coisa que ela nunca vai ter: o ágape. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, dirigindo-se às mulheres e aos homens, ele disse aos maridos: maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. E a palavra amai ali é a palavra ágape. Então ele está dizendo assim: você que é marido, você que é convertido, você que tem o Espírito Santo no seu coração, ame a sua esposa com amor sacrificial. E o que eu estou dizendo para você é que uma pessoa que não é convertida, que não é regenerada, ela nunca vai conseguir te amar nesses termos. E é por isso que a Bíblia fala muito a respeito, e a Bíblia coloca restrições a respeito do casamento misto. E eu creio, irmãos, que também que aqui é que reside o grande perigo das novelas, dos filmes e da literatura secular. Eu diria que os filmes, as novelas e a literatura secular, elas prejudicam a visão do amor de duas maneiras. A primeira, dando uma falsa imagem da natureza humana. Toda a literatura e todo o entretenimento sempre mostra que o ser humano é bom. O ser humano tem uma espécie de uma bondade inerente, e que se essa bondade for corretamente despertada, o ser humano pode ser uma pessoa muito boa nesse mundo. Isso é prejudicial, porque a Bíblia declara completamente o oposto disso. Ao mesmo tempo, e é um segundo malefício, é que o entretenimento e a literatura apresentam um conceito de amor muito estranho à Bíblia. Um amor sentimentalista e que não se preocupa com a verdade, não se preocupa com o certo e errado. A frase que é o refrão é: o que vale é o amor. Você pode estar traindo sua esposa, mas se é por amor, vale. Você pode estar cometendo todo tipo de perversão, mas você está fazendo por amor. Se é por amor, está correto. Enquanto nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor, ele se alegra com a verdade. Ele está sempre substanciado na verdade. É por isso, irmãos, que nós estamos dizendo que o ágape, ele vem de cima. Ele é um fruto do Espírito Santo. E aqueles que querem e desejam esse tipo de amor dentro do seu coração, em primeiro lugar, elas precisam se converter ao Senhor Jesus Cristo, precisam abandonar os seus pecados e crerem que a morte de Jesus foi um sacrifício pelos seus próprios pecados. E segundo, elas precisam clamar pela plenitude do Espírito Santo. Só assim elas irão amar de fato. Agora, deixe-me levar você a 1 Coríntios 13, verso 13. Eu quero ainda levantar mais uma questão
sobre o ágape, que é essa que está no versículo 13. Olhe comigo aí, por favor. Ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. O apóstolo Paulo, irmãos, foi um dos escritores do Novo Testamento que mais falou a respeito da fé. Você lê Romanos, o que ele fala da fé, justificação pela fé, fé em Deus, ele fala muito a respeito desse tema. Mas aqui, ele disse que o amor está acima da fé e o amor está acima da esperança. E a pergunta é: por quê? Por que o amor está acima da fé? Por que o amor também está acima da esperança? Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que o amor está acima da fé e da esperança, porque o amor nos faz semelhantes a Deus. Deus não precisa de fé. Deus precisa de fé? Não, o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz, Ele é o autor e consumador da fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então Deus não tem fé, embora tenha cantor evangélico aí dizendo: você acreditou e isso é tudo, né? Como se Deus tivesse fé. Veja o tamanho da blasfêmia. Deus não precisa de fé, porque a fé é a certeza de uma coisa que não aconteceu, mas que você crê de todo o seu coração que ela ocorrerá. E para Deus tudo é um eterno presente. Ele que escreveu a história, e Ele faz com que as coisas aconteçam do jeito que Ele planejou. Então Deus não precisa de fé. E Deus também não precisa de esperança, porque para Deus tudo é certo. Passado, presente e futuro é um eterno presente diante do Senhor. Então Deus não possui fé, Deus não possui esperança. Mas Deus, nós acabamos de ler em 1 João 4,7, Deus é amor. Então essa é a primeira razão porque o amor é superior à fé e à esperança. Porque o amor nos faz semelhantes a Deus. Deus é amor. Quanto mais nós amamos, mais somos parecidos com Ele. Nós poderíamos acrescentar isso, que o amor é superior à fé e à esperança, porque o amor nos faz úteis aos outros. Se você for perceber, em certo sentido, fé e esperança fazem em primeira mão muito mais bem a você do que aos outros. A fé, ela nos une a Cristo, a fé abre as portas do céu, a esperança é aquela expectativa interna de que as coisas que Deus prometeu irão ocorrer. Então, enquanto a fé e a esperança servem muito mais para o seu coração, para o seu conforto e para a sua salvação, nós dizemos que o amor serve aos outros. O amor é sempre externo. Quando eu estava ponderando nisso, eu lembrei dos missionários, os pioneiros que vieram aqui para o nosso Brasil. Deixaram tudo, deixaram emprego, deixaram carreiras promissoras, deixaram uma vida de muito conforto na outra América, vieram para o Brasil, se embrenharam no meio dos sertões, vivendo uma vida cheia de restrições, fundando igrejas, fundando escolas, fundando seminários, fundando orfanatos, leprosários. A lista de serviços dessas pessoas, irmãos, é grandiosa. E a pergunta é: o que faz uma pessoa abandonar uma vida de conforto, carreira promissora, para vir para o meio do sertão, dedicar sua vida a cuidar de pessoas que nunca viu? É o amor. O amor, ele sempre faz você se ocupar com a alma dos outros. O amor quebra todas as raízes egoístas. E é por isso que Paulo está dizendo aqui que o amor é superior à fé e a esperança. A sua fé e a sua esperança podem até passar despercebidas das pessoas, mas o amor nunca passa. E lembre-se também que o amor é superior à fé e à esperança,
porque o amor é a única graça cristã que vai perdurar eternamente. Um dia, nós não precisaremos mais de fé. Quando nós estivermos na glória com o Senhor, você não precisará mais ter certeza das coisas que se esperam, porque tudo que você espera já vai estar diante de você. Você não vai precisar mais de fé. Você também não vai precisar mais de esperança. A sua esperança vai ser engolida pela certeza. Então, depois da ressurreição ou do arrebatamento, não haverá mais fé, não haverá mais esperança, mas haverá amor. O amor vai perdurar pela eternidade. O céu, meus irmãos, é a morada de amor. O amor estará no coração de todas as pessoas que viverão na presença do Senhor eternamente. Então eu queria concluir voltando para o início. Você conhece o ágape? Você conhece? Essa é uma pergunta que não pode ser ignorada. Toda a sua vida depende dessa pergunta. Paulo diz que se você não tiver o ágape, você não é nada. Entende isso? Sem o ágape, você não é nada. Sem o ágape, nada que você faz nesse mundo tem sentido, por mais que seja grandioso aos olhos humanos. Sem ágape não adianta você ter conhecimento religioso. Nós lemos aqui Paulo dizendo: ainda que eu conheça todos os mistérios, ainda que eu conheça toda a ciência, seu conhecimento sem o ágape não vale nada. Se você sabe separar uma boa doutrina de uma doutrina falsa, sem o ágape não vale nada. Se você diz conhecer a Deus, mas através do seu temperamento o ágape não é expresso, também não vale nada. Você pode dizer que tem até fé em Deus, mas nós acabamos de ler aqui o apóstolo Paulo dizendo que se você tiver a tamanha fé ao ponto de transportar montes, sem o ágape, ele diz, não vale nada. O apóstolo Pedro, ou melhor, o Gálatas 5, 6, o apóstolo Paulo fala assim: a fé que atua pelo amor. Essa é a fé que Deus valoriza. Então, meus irmãos, eu queria levar vocês a essa questão. O ágape ocupa lugar no seu coração? Ele faz parte da sua vida? Seu temperamento, seu temperamento é organizado pelo ágape? A maneira como você trata sua família, sua esposa, seu cônjuge, seus filhos, seus irmãos, é marcado pelo ágape? Em outras palavras, os seus relacionamentos possuem cortesia, paciência, tolerância, mansidão, gentileza? Você se espelha em Jesus, que não revidava com ultraje, que não blasfemava, que entregava a Deus? Ou você é explosivo, descortês, impaciente, rancoroso? Eu quero te dizer que se você é assim, definitivamente o céu não foi feito para você. Você não vai se sentir bem no céu, porque o céu é o lugar do ágape. Pessoas explosivas não se sentiriam bem no céu. Pessoas que revidam, que se vingam, elas não se sentiriam bem no céu. Então você precisa do ágape. E eu quero apelar a você essa noite que, se você, ao olhar para o seu coração e para a sua vida, e o Espírito Santo de Deus está mostrando para você claramente que há áreas da sua vida em que não existe ágape, eu apelo a você que você não descanse, que você vá ao Senhor Jesus Cristo e clame a Ele para Ele te dar do Espírito Santo e tirar esse velho coração, esse coração de pedra, e te dar um coração de carne, para você possuir ágape no seu temperamento, e você não descansar, dobrando seus joelhos e clamando pela plenitude de Deus todos os dias, até que Ele encha você com o Espírito Santo e haja ágape nas suas relações.
E para você que já ama, lembre-se que você precisa crescer em amor. Não há uma medida de ágape que seja plena nesse mundo. Você precisa continuar amando. Você precisa continuar crescendo no amor, continuar vigiando a sua língua, o seu temperamento, o seu trato com as pessoas mais próximas. Lembre-se que nem sempre você vai ser reconhecido, mas o ágape é a própria recompensa. Uma boa forma de você abençoar as pessoas, especialmente as pessoas da sua família, é você ensinar o ágape em casa. Ensine seus filhos a amar. Às vezes há na teologia certos conceitos que são muito elaborados e difíceis, que uma criança ela não tem a maturidade mental suficiente para acolher esse conceito. Mas toda criança pode aprender a amar. O amor ele é simples. Bondade, gentileza, perdão, submissão a Cristo. De repente as pessoas da sua casa não estão prontas para aprender doutrinas profundas, mas podem aprender o ágape, podem aprender o amor. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. E vamos lembrar da palavra de Deus quando ela diz que sem o amor nada somos, nada somos. E que esse amor, ele não existe em você, ele é do alto, ele é do céu, ele vem do Senhor, ele é uma concessão, ele é uma dádiva do Espírito Santo. Clame por ele, clame para que o Senhor encha o seu coração desse amor, primeiramente por Deus e segundo pelas pessoas. E nós vamos, irmãos, viver de fato uma vida que glorifica o nome do Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra. Nós só amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Deus, nós reconhecemos em que nós estamos tão distantes desse tipo de caráter e de vida que lemos hoje em 1 Coríntios 13. Nós pedimos perdão ao Senhor pelo nosso egoísmo, pela nossa grosseria. Pedimos perdão ao Senhor pela falta de gentileza, pela amargura, pelo espírito de vingança, pela rispidez das nossas palavras. Pedimos perdão ao Senhor porque às vezes punimos as pessoas com o nosso silêncio. Pedimos perdão também porque não amamos o Senhor com todo o nosso coração, alma e força. Deus, como o ágape está faltando na nossa vida. Tem misericórdia, Senhor. Nós clamamos a Ti essa noite por essa capacitação espiritual. Nós clamamos para que o Teu Santo Espírito seja derramado no nosso coração. Que esse amor, que é da Tua própria essência, venha transbordar em nós. Que sejamos transformados. Que Ele venha, Senhor, povoar o nosso coração, marcar os nossos relacionamentos. Que Ele nos tire do egoísmo, nos conduza ao altruísmo, que nós busquemos o bem das pessoas, o bem físico, o bem espiritual, que nós amemos como Jesus Cristo. Eu oro ainda, Senhor, pelas pessoas que aqui estão e que ainda não entregaram o seu coração a Jesus Cristo. Deus, tem misericórdia. Permita, Senhor, essa noite que elas, nesse passo de fé, elas se convertam a Jesus, sejam renovadas, regeneradas, e a partir de então elas tenham condições de amar ao Senhor com esse amor. Nós oramos, Senhor, e pedimos todas essas coisas para a Tua glória. O Senhor vai ser muito honrado através da nossa vida, se o nosso coração for cheio de amor. E é por isso que nós pedimos isso para o Teu louvor
no nome de Jesus, amém.